Sejam bem-vindos ao Projeto Chapecó, nessa quarta-feira aqui gravado, aqui em Chapecó, uma quarta-feira fria, e você que está na internet assistindo quinta-feira, está escrito aqui, quarta-feira gravado, e nós estamos na nossa sequência de estudos sobre o tabernáculo, vai ser muito legal, mas não esqueça que o Projeto Chapecó, ele é patrocinado pela Gasfajol, fábrica de joias, Gasfajol, que sempre está aqui nos ajudando, nos abençoando, o site está aqui, ó, gasfajol.com.br, e também o Instagram. Eu sempre falo do Instagram porque o Instagram é demais, tem muita coisa legal. A Camila, ela é uma marqueteira nata, porque ela é uma fisioterapeuta não, é uma fisiculturista. Não, como é que é o nome? O que você está falando? Sua formação? Nutricionista, fisiculturista. Paga tudo, paga tudo. A Camila... Nossa, meu... Nossa, a Camila, ela é nutricionista, mas é uma marqueteira nata, nasceu para isso, hein? Nasceu para isso, já tá formada em marketing de internet, ela é ótima nisso. Então entra lá no Instagram, @gasfajol, no site gasfajol.com.br e no WhatsApp que tá aqui no Lower Third, pergunta preço e tal, mas vou dar uma dica para você, leia as postagens do Instagram, porque normalmente nas postagens tem o valor à vista, o valor a prazo, se é ouro 18, se é ouro baixo, se é ouro não sei o que, se é diamante, se é... Então, leia, gente, pelo amor de Deus. Eu coloquei uma postagem sobre o curso de teologia essa semana. Gente, eu ia mandar para vocês o print. Coloquei lá, R$ 69,90 por mês. Teve uma criatura que me mandou um direct. Quanto que é o curso por mês? Eu falei, não é possível, gente. Não é possível. Não é possível. Não, de repente a pessoa, eu não estou ofendendo, estou falando que no Brasil ainda existe um índice de analfabetismo grande. De repente a pessoa é analfabeta, tem um celular, viu a figurinha, gostou e perguntou. Mas quem escreveu a pergunta, se ela é analfabeta? Porque ela escreveu a pergunta. Quanto custa o curso? Então, gente, por favor, não sejamos analfabetos intelectuais, não é? Leiam as postagens de tudo na internet que vocês evitam o trabalho das pessoas que já escreveram aquele negócio. Também a Clínica The Dogs aqui em Chapecó, Dr. Fábio Melo, muito bom, faz cirurgias por videolaparoscopia, o nosso cachorro Burguinho está sempre lá. Aproveita e segue o Burger no Instagram, acho que é Burger Ribas o Instagram do Burger. Sabe se é? Quem sabe? Acho que é Hambúrguer Ribas ou Burger Ribas. Vai na Francine que a Francine segue o Burger. Até o Burger deu parabéns pra Francine no aniversário, é um Jack, né? Eu vi o cachorro dando parabéns pra ela que escreve pra ela mesmo. Burger Ribas, tá? E a Clínica The Dogs tem produtos de altíssima qualidade, ajuda a gente, então ajuda eles também. E lá em São Paulo, como é que é então? Cadê o tio Ito? O tio Ito tá com gripe A, H1N1. É a gripe que tá pegando a galera de Chapecó, hein? H1N1. E, então, Giovanni, você, por favor, faça as vozes do tio Ito, tá? Clínica Oftalmo Care Center, em São Paulo, na Avenida Miruna. 648. A gente gravou tanto esse número e ficou na nossa cabeça, então você tem que gravar. Você está em São Paulo, precisa de um atendimento oftalmológico? Procura o Dr. Walter Kenji lá na Avenida Miruna, 648, procura Oftalmo Care Center e fala que você viu aqui no projeto que ajuda a gente bastante. Deixa eu dar falar um negócio muito legal. Tem o pessoal do Pardal Burger, que é de... Lembra da cidade que eu falei? Agora é em Bituva, não, Indaiatuba, não é, né? É uma cidade que... um nome assim, não é? Enfim, Pardal Burger, procura aí... Hã? Itupeva, será? Itupeva, será que é isso? Procura aí, Camila. Marqueteirona. Então, Pardal Burger, eles ofertaram no mês passado, no nosso ministério, um valor, tá? Um valor muito legal. Boituva. É São Paulo isso? Em Boituva, São Paulo, minha opção é Pardal Burger, hein? Olha lá. E eles fizeram uma oferta generosa, assim, de muito carinho, para o nosso ministério no mês passado. Mas não pediram para patrocínio, não é isso. Queriam fazer uma oferta. E fizeram uma oferta. E aí, claro que todo mundo que oferta no nosso ministério, nós oramos, nós intercedemos. Não é que o cara está comprando oração. É exatamente o oposto, é o contrário. A pessoa ofertou porque quis. A pessoa não ofertou esperando algo em troca. Mas a gente, por um senso de gratidão, porque a oferta de qualquer um dos irmãos, inclusive a nossa aqui, de alguma forma traz sustento para o ministério. Seja pagar equipamento, seja
Qualquer outro sustento, traz sustento. Então a gente ora de gratidão mesmo. E hoje eles mandaram um e-mail com uma outra oferta, dizendo que depois da oferta que eles deram mês passado, as vendas cresceram exponencialmente na Pardal Burger. Então aí, Boituva, vai comendo Pardal Burger. Eu não sei se Boituva é grande, é pequeno, você perde São Paulo ou não. Agora eu quero conhecer Boituva e quero conhecer o Pardal Burger. Então que Deus abençoe os irmãos de lá, foi muito legal saber desse testemunho. Deixa eu falar da minha agenda. Eu vou estar semana que vem eu vou estar em Barracão, no Paraná, na minha amada igreja Unção e Poder, não está na agenda aqui, fazendo a Assembleia Geral dos membros, nova diretoria, aquela coisa toda burocrática, e vou ficar no domingo pregando no culto. Você que é de Barracão, Bernardo de Rigô, Dionísio Cerqueira, Unção e Poder, tá? Mas na outra semana, dia 20, eu vou estar na Igreja Batista Independente em Cascavel. Alô, Cascavel, hein? Cidade que eu me converti. Você que leu o livro Bruxaria, aquilo tudo aconteceu em Cascavel. Vou estar lá então na Igreja Batista Independente, que é no bairro Neva. A rua, eu não me lembro, Oswaldo Cruz? Vocês estão vendo aqui, tá, gente? Tá aqui o banner. Esse endereço aqui vai ser no culto da quinta-feira. Se eu não me engano, quinta-feira vai ser feriado, dia 20. Que tipo de feriado é? Corpus Christi. Vocês sabem o que é o feriado de Corpus Christi? Vocês que foram católicos? É? No concílio de Trento, em 1564, foi instituído que a Eucaristia seria dada à igreja apenas com a hóstia e não mais com o suco. A partir desse momento se instituiu o feriado de Corpus Christi. É o corpo de Cristo. Belos ex-católicos que vocês são, eu que nunca fui católico. Mas vocês faziam o que na missa? Iam comer merenda e pegar piolho. Os tapetinhos no dia da caminhadinha. Eu fui freiro. Eu trabalhei com as freiras. Beijo pro convento das irmãs de Santa Marcelina, lá em Cascavel, irmã Lourdes. Não sei se a senhora me assiste. Se a senhora me assiste, manda um direct, eu amo a senhora. Freirinha massa. Ela tinha um golzinho branco, chaleirinha. E ela andava no trânsito e eu ia com ela, me dava carona pros lugares. E aí ela ficava buzinando, sai, seu molinga! Daí os caras abriam assim, quando ela passava, eles iam xingar, quando iam xingar uma freira, vestida de hábito assim. E os caras... Meu, era bizarro andar com a irmã Lourdes. Beijo. Pensa numa irmã, numa freira extraordinária, excepcional, que sou apaixonado por ela assim, de coração. Irmã Lourdes. Irmãs de Santa Marcelina, lá de Cascavel. Gente boa demais. Enfim, sei que eu tô falando isso. Voltei pra Batista então. Volta pra Batista. Sai da Católica, vem pra Batista. Dia 20 de junho, eu vou estar na Igreja Batista Independente, no bairro Neva, em Cascavel, no Paraná. Vou lá para visitar os meus parentes e também para ir na Igreja Batista Independente. Então, você que é da região, quinta-feira, feriado de Corpus Christi, Batista Independente, 20 horas. E no outro final de semana, 29 e 30, eu vou estar em Marmeleiro, Paraná, na Igreja Assembleia de Deus. Não tem endereço, deve ser só deve ter uma igreja, Marmeleiro, Assembleia de Deus. É nessa aí. Você vai procurar uma assembleia, é lá, em Marmeleiro. Vou estar numa conferência chamada Céu na Terra, que se eu não me engano é conferência de jovens, tá? Com meu amigo Júnior Batista. Que estranho, né? O Júnior Batista na Assembleia de Deus, enfim, e é o meu querido, amado Júnior Bebezão. Esse nome é nosso dentro de casa, porque ele morou 1 ano quase com a gente, e é um homem de Deus assim, incrível. Vou estar lá em Marmeleiro. Então, marca na sua agenda Marmeleiro e Cascavel. É isso, né? CETIB 2, propaganda, vamos lá, aqueles que reclamaram das propagandas. Pode reclamar, vocês não me atingem. Tá? Você assistiu o projeto? Você viu? Que maldade do povo, né? Viu? Vocês não me atingem, tá? Vocês não me atingem. Tá aqui o CETIB 2? CETIB... Não, e detalhe, o número de comentários no vídeo da semana passada, de gente falando, é isso aí, pastor, fala mesmo, povo ingrato, não sei o quê, o número de comentários, incrível. Nós temos o CETIB nível 2, que vai acontecer no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, nos dias 14, 15, 16 e 17 de novembro, feriado do dia 15. Você pode se inscrever nesse curso, mas para estudar você tem que ter o nível 1, tem que se formar no nível 1. Mas eu não tenho nível 1, como é que eu faço? Não tem problema, estamos com uma promoção
Fazendo o nível 2, você ganha, se inscrevendo e pagando o nível 2, você ganha o nível 1 online de graça. Então você economiza R$400, tá bom? Então faça a inscrição, entra no site que está aqui embaixo, cetibe.com.br e vem estudar na maior escola de Libertadores do Brasil. Inclusive, tio Tito, nós fizemos um vídeo lá embaixo no interior, mas longe, hein, gente? Gente, como é que vocês conseguiram essa terra? Cara, o filme do Shurek tinha que ser gravado lá no tão distante. Gente, é assustador de longe. Eu não sei como que o demônio achou o lugar. Cara, foi lá que o capeta perdeu as botas, Giovanni. Gente de Deus, começou a chegar uma hora que eu comecei a me desesperar, cara. Eu falei... Hã? Já falo do demônio, vou falar dos meus cursos. Ó, você que quer aprender a expulsar demônio... Pô, velho, tá virando polishop isso aqui, misericórdia. Ó, para tudo, para tudo. É, a top ômega, se você tomar ômega 3 vai ficar igual a mim. Caramba, ninguém mais compra ômega 3 na Terra. É, nossa, vai ter alguém que gosta dela, vai falar mal de mim, gente. Lembra da Zilu? Nossa, nunca tomei tanto xingão na minha vida. Eu amo a velhinha da Top Term, do ômega 3. Ó, beijo. Gente, eu não posso fazer uma brincadeira. As pessoas estão polarizadas. Não, as pessoas estão polarizadas e o problema, sabe o que é? São generalistas. Você faz uma brincadeirinha sobre uma coisinha, os caras já falam, não, porque não sei o quê. Porque... Calma, gente. Povo chato. Mas vamos lá. Vocês não, tá? Vocês na internet são legais e eu amo vocês. Vocês estão vendo o que aqui? Porque eu me esqueci o que está aqui. Os cursos estão em promoção. Libertação. Quer aprender quebra de maldição, aquilo que a gente fez no vídeo lá que o tio Tito vai falar daqui a pouquinho? Então, é aqui, ó. Intercessão profética, angelologia e demonologia, que é coisa melhor do que aprender sobre isso, e tricotomia, espírito, alma e corpo, está em promoção, R$ 79,90, 80 pila, para você fazer o curso que custa quase 200, ou custa 200, eu não sei, está muito barato. Se você for pagar no cartão ou no boleto, é R$ 99,90. Se você for pagar no depósito, na transferência, fica esse valor de R$ 80 por causa dos 20% de desconto. Então aproveite, porque é por tempo limitado. E nesse mês nós vamos lançar mais 3 cursos de especialização. Vamos lançar Libertação Avançada, que é o outro módulo. Vamos lançar Conquista de Territórios, tá? Mapeamento e tal. E vamos lançar Fé e Finanças. É o Batalha Espiritual Financeira. Então são 3 novos cursos que vão entrar. Então a gente está com promoção desses cursos para já ir preparando vocês para os novos cursos. Então fica a dica aí, aproveita. E lembrando que o curso de bacharelado em teologia vai sair. Quando? Não sabemos. Nós estamos pensando numa estrutura bacana para atender os alunos. Então, mas vai sair, fiquem em paz. Falando do negócio, terreno longe, meu Deus, a hora que a gente começou a descer aquele peral, e eu comecei a pensar assim, gente, não vai subir isso aqui. Porque para descer tá difícil, subir não sobe. Daí eu comecei a pensar, eu pego o carro e subo. Porque eu tenho que tirar o peso, porque esse peso não vai subir. O Tito desse tamanho. Eu já comecei a maquinar, vou tirar o Tito do carro, falo, Tito, fica aqui, e aí vou lá em cima, vou gritar, sobe, Tito. Era o único jeito. Gente, mais longe, deu 16 quilômetros de chão para chegar lá. Eu não sei como é que o demônio achou aquele cantinho. Tá? Então teve muita pergunta na internet, respondi a maioria delas. Batalha espiritual e louco. Foi muito legal. Tito, vem aqui, vamos conversar com o povo. É bom o Tito falar. Primeiro, porque o que é legal o Tito falar isso? Porque uma coisa que eu deixei bem claro nas redes sociais, mas não deixei claro no vídeo, eu falei que era o terreno dos irmãos, nós estávamos lá. Então, eu não falei assim, estamos aqui num terreno de alguém. Não, eu falei, esse terreno aqui é dos irmãos, tal. E aí, vem, Tito. E aí vai ter que ser assim, aquele esquema. E aí, o que acontece? Uma coisa que eu falei, mas não frisei categoricamente. Nos dias de hoje, se a gente não frisar, não desenhar, não fazer patchwork, as pessoas não entendem, tá? Aquele terreno lá, onde estava aquela coisa do vídeo Bruxaria é Real, é do Tito em sociedade com as tias, né? Com o tio Ito, que está de cama, melhoras tio Ito, e com a tia Lúcia. Então, assim, não importa onde é que é o terreno, mas é deles, tá? Então, é um terreno lá que oramos a Deus que em breve passe ali uma estrada asfaltada e... Porque, gente,
Se alguém quiser comprar, Se alguém quiser comprar, a gente tá vendo. já tá abençoado. Eu garanto a bênção do terreno. Tá abençoada mesmo. Eu garanto a bênção do terreno. A gente comeu mexerica Ah, depois. A gente pegou as mexericas lá no lugar, levei pra casa as mexericas, a Francine foi lá desmantelar o lugar do satanista. Fui, amor, dei a mexeriquinha pra ela, daí, inclusive essa mexerica é lá do Você satanista. modelar, né? A Foi mexerica do abençoada, demônio, eu falei pra ela. Ela largou na mesa, eu falei, pô, meu, eu orei. Mas enfim, o que eu quero frisar aqui? Primeiro, o terreno é do tio Tito e da tia Lúcia e do tio Ito. E eu fui lá porque o dono, um dos donos do terreno, foi lá, viu que tinham feito aquele negócio e me pediram, o senhor pode ir lá para desfazer? Posso. Então eu fui a chamada, pedido dele, porque houve uma invasão de propriedade privada. Então assim, se o satanista tem uma chácara e ele tem uma mata virgem e na chácara dele, terreno dele, ele quiser fazer uma clareira e adorar o demônio, isso é o direito dele. Eu não posso entrar na propriedade privada de outro e lá desfazer o culto religioso dele, porque é dentro da propriedade dele. O que ele não pode fazer é vir na propriedade privada de outra pessoa e querer mudar o ambiente e ainda mais adorar demônios. Então, não pode de jeito nenhum. Para simplificar, para quem não entende, é a mesma coisa que eu sou crente, estou na minha casa, faço louvor, louvo, leio a Bíblia e meu vizinho. Nenhum dos meus vizinhos são todos cristãos no meu prédio. O prédio mais crente do Brasil é o meu. E aí chega lá um vizinho satanista e bate na porta um dia e fala, não, aqui não pode ter louvor, vou pintar as paredes de preto, vou desenhar as cruzes de ponta cabeça com sangue. Não pode, é minha casa, é minha casa. Então é essa a questão, a gente não invadiu o terreno de outra pessoa, não fomos lá desfazer local de culto de outras pessoas, foi uma invasão na propriedade privada deles. Nós fomos desfazer o que estava na propriedade deles. Você entendeu? Diz amém. Porque tem gente que fala, ué, mas você vai invadir a terra dos outros? Não, ninguém invadiu, não. Quem invadiu foram eles. Nós fomos desfazer o que os invasores fizeram. Como é que foi, Tito? Me conta essa história aí. Não, descemos no domingo, daí fazer um passeio lá embaixo, né? Meu Deus, Um passeio. Vocês não têm ideia, gente. Tinha que filmar para chegar lá. Não, daí até o vizinho lá, que ele é pescador, daí ele passou por lá e daí chamou me chamou eu para ver. Daí eu não vi que tinha aquele portal, né? Eu entrei, mas quando entrei, ele mostrou, ó, tá aqui, tá ali. Aí eu já clamei, falei, em nome de Jesus, está amarrado, você está repreendido. Daí olhamos aquele negócio lá e viemos embora. Daí no outro dia, né? Isso foi no domingo? No domingo? Domingo à noite o Guilherme começou. Eu estava no culto, começou meu WhatsApp, foto, mensagem. Aí eu estava dirigindo o culto e dando estudo no culto de domingo. Aí eu só peguei assim o celularzinho, não faço isso no culto, é feio, tá? Mexendo no celular, no WhatsApp no culto. Eu vi o Guilherme mandando um monte de coisa, Deus o livre, eu pensei, aconteceu alguma coisa, gente. Né? Deus o livre, vai saber. Eu pensei, o Tito, sei lá, caçou um gavião, tá preso. Tá preso. Não, eu pensei na hora. Desceu lá embaixo e não subiu mais, né? Achou um gavião, tá preso. Polícia Ambiental pegou ele. Aí, é brincadeira, ele nunca fez isso, tá? Ele nunca fez isso. Aí nunca fez, tá louco? Ninguém tem prova disso, né? Ninguém tem prova. Aí eu peguei o celular assim, dei uma olhadinha, tinha um monte de foto de símbolo satânico. Eu falei, ué? Aí fui ler o texto, o Guilherme, pastor, olha só, babá. Eu respondi todo culto, eu respondo depois. E aí, enfim. Daí eu bati umas fotos lá, daí eu trouxe pra casa aqui. Daí começaram a ficar apavorados, o que é aquele negócio que fizeram lá embaixo? Daí ligamos pro pastor, não, se acalma que a gente vai lá resolver o problema. Daí descemos foi terça-feira à tarde. Não, ontem à tarde. Descemos lá e resolvemos o problema, né? Tranquilo. Resolvemos a parada. É isso aí. Se você não viu... Se você não... Missão dada, missão cumprida. É isso aí. O Tito é o cinegrafista, se você não viu o vídeo, vai aqui no YouTube, no Bruxaria Real, Tito é o cinegrafista. Tito, então, tá feito? Tá feito, tranquilo. Então, traga uma água aí. Desmanchado. Tá, traga uma água, irmão. Tá feito não, tá desmanchado. Vou. Então, assim, gente, estamos aceitando convites aí, o Tito, para desmanchar macumba, trabalho, feitiçaria. Pode mandar nos comentários aqui, ó. Desfazemos qualquer trabalho, trazemos seu homem em 7 dias. Nossa. Cara, se a gente ganhasse de oferta... Trabalho, né? Não, ó, se a gente ganhasse de oferta, o que essas feiticeiras, essas macumbeiras ganham dessas mulheres loucas que querem o homem de volta em casa, eu tava rico. Vai por mim, a senhora que tá pagando uma macumbeira pro seu homem voltar, deixa ele longe, vai por mim, tá? Se ele saiu é porque não vale nada. Você vai pegar um problema de volta aí. Vamos lá, gente. Meu Deus do céu, não é? Mas foi muito legal. E
Ah, não, claro, imagine vocês. Vou dar um exemplo para vocês, tá? O Dr. Fábio Melo, da The Dogs. O cachorro dele morreu. Você lembra o nome? Era Roger, não? Era um nome assim meio, né? Enfim, morreu. Era um bulldog francês, de 15 anos e tal. Morreu. Oliver. Morreu o Oliver. Tá? Ele ficou muito triste, chorou, tatuou o cachorro aqui nas costas. O luto foi pesado. O que ele fez? O cachorro morreu, ele foi cremar o cachorro em Curitiba. Né? Então o cachorrinho tá nas cinzas lá na casa dele. Mas antes de cremar, o que ele fez? Ele abriu o cachorro. O cara é cirurgião, veterinário. Abriu o cachorro, viu o tumor, estudou o tumor, falou, deixa eu ver, porque outros animaizinhos vão vir com a doença e tal. Ele é um médico, ele é um profissional. Então pra ele, assim, tipo, tá com luto, tá sofrendo, mas ele abriu o cachorro. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Quando ele falou isso, eu fiquei impactado. Como é que você conseguiu fazer isso? Mas para ele agora é só um cadáver ali e tal. Então, para ele é muito natural, porque a profissão dele, ele se preparou, estudou para isso, muito natural. Para mim causou estranheza. Em contrapartida, para mim é muito natural ir nesses ambientes, desfazer e tal, é muito tranquilo, né? Não só sair disso, como me preparo, estudo para isso, que para algumas pessoas causa estranheza, medo e tudo mais. Então, é normal, tá? Sempre lembrando que é extremamente seguro, se você é crente de verdade, está em santidade, não está com o rabo preso com o diabo, é extremamente seguro desfazer qualquer tipo de feitiçaria. Mas tem uma técnica. Não vai lá meter a mão sem saber o que está fazendo. Então, você que está na internet, faça o CETIB, porque é no CETIB que a gente ensina essas coisas. Aí tem gente me mandando mensagem, pastor, ensina aí como é que faz. Ensino, www.cetib.com.br. Mas você vai cobrar para ensinar. É porque não é assim, tipo, uma receitinha de fazer bolo que eu mando para você por WhatsApp e tá lá 3 ovos, uma xícara de leite, tanto de farinha. Não tem. É todo é complexo o negócio. E por isso a gente tem uma escola para isso. Então, se você tem desejo no coração de fazer isso, estuda com a gente que nós vamos te ensinar, tá bom? Vamos lá, foi muito legal, desculpa fazer essa parte inicial, mas é que foi legal a gente comentar isso, não é? Glória a Deus que foi na terra de vocês. Porque se fosse na terra de um outro incauto qualquer, poderia ter um impacto no mundo espiritual diferente. Na terra de vocês, o impacto foi reduzido. É uma coisa real. Tem pessoa, e aquilo que eu falei, a pessoa que fez o pentagrama da entrada, o invertido com o cristal, e o do meio, lá que era para cima, ela é uma pessoa extremamente experiente. E demora 1 hora e pouco para fazer cada um daquele ali. Porque tem que pegar os cipós todos, não pode ter emenda, então cada haste tem que ser perfeita. O número de voltas do cipó para fazer o uruboros, que é o símbolo em volta, é específico. Os cipózinhos menores que amarram são específicos. Cada nó que é dado é feito uma invocação. Tem todo um trabalho para fazer aquilo ali. Não é um artesão que fez. Não é artesanato. É magia negra. É diferente. Então, assim, para fazer só 2 daquele ali, a pessoa levou 2 horas e pouco. Perfeito. Bem detalhadinho. Então, assim, é uma pessoa que tem experiência que estava liderando esse grupo. Quem são os outros? Pode ser pessoas iniciadas. Ali poderia ter acontecido um ritual de iniciação? Provavelmente sim. Poderia ter acontecido um ritual de fertilização? Provavelmente sim. Alguém me perguntou na internet, poderia ter um ritual de morte ali? Provavelmente não, mas não descarto. Mas o ambiente não mostra isso. Mas muita coisa pode ter acontecido. O que a gente encontrou foi o local, que já foi desfeito em nome de Jesus. Aí alguém perguntou para mim, mas agora, quando eles forem de novo lá, eles vão encontrar o local desmantelado. O que eles vão fazer? Provavelmente não vão mais lá. Porque eles entenderam que o local foi defraudado. Então, aspas, purificação que eles geraram naquele local não existe mais. Eles vão procurar um outro local. Mas se forem lá, aí a gente vai fazer uma campana. Aí nós não vamos destruir. Nós vamos ficar lá 1 mês, toda noite acampado. Vou pegar os caras lá. Entendeu? Aí quando eu pegar os caras lá, eu mando manifestar todos os demônios deles, amarro eles no poder do nome de Jesus, dou um chá de Bíblia neles, dou uma lição de moral e já batizo eles ali na água, eles já saem crente batizado, orando em línguas. E trago tudo eles aqui no projeto para dar testemunho. Então já está avisado, se você é de Chapecó está me assistindo, você está ligado, né? Que de repente o cara viu o vídeo e está vendo todos os meus vídeos, então se é você, ó, você está ligado, que eu vou te achar, tá? Você mexeu com o pior cara que você podia mexer na face da terra nesse assunto. Você mexeu com o pior. Vamos lá. E pense no cara briguento, sou eu, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá, gente. Não sei se vocês sabem, mas uma vez o Vale do Amanhecer tentou colocar uma sede lá em Barracão, no Paraná, que é uma seita lá de Brasília e tal, Vale do Amanhecer.
Eu descobri, um policial da igreja descobriu que tinham comprado um sítio e iam fazer isso. A gente foi de madrugada fazer campana lá, para ver se os caras iam fazer ritual. Ficamos lá 3 dias perseguindo os caras lá. Desistiram, não abriram. Entendeu? Eles falaram, tá louco? Esses caras são malucos? No meio do mato de noite, um polícia armado, um pastor com uma lanterna e uma bíblia na mão. Os caras não ficaram lá, entendeu? Os caras são loucos. Então é bom. Gente, eu não preciso acordar cedo, posso ficar a noite inteira no meio do mato. Entendeu? Por isso, nem você, Tito. Por isso, irmãos, ó, ofertem, pelo amor de Deus, tá? Eu preciso... Vamos lá! Tabernáculo de Moisés. Quem não assistiu a parte 1 tá aqui na playlist do Projeto Chapecó. Hoje nós vamos falar sobre os utensílios do tabernáculo. Vou tentar colocar essas imagenzinhas também no grupo do Projeto Chapecó no Facebook. Eu não sei se é um grupo ou se é uma página, mas procure lá. Ministério Carlo Ribas, Projeto Chapecó, vai aparecer, estarão lá as imagens, ok? Então nós vamos ver o que tem de específico nos utensílios que eram ali dentro do templo, do tabernáculo, utilizado, tá? Então nós vamos ver Arca da Aliança, bacia de bronze, altar do holocausto, candelabro de ouro, mesa dos pães da proposição e o altar do incenso, além de outras coisas que estavam no átrio exterior. Isso tudo está descrito lá em Êxodo, capítulo 25. Vou convidá-los a ler Êxodo 25, 10 e 11, que diz assim. Obrigado pela água, Tito. 25, 10 e 11. Tomara que essa água gelada não me deixe sem voz. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 1,10 metro de comprimento. Olha aí o tamanho da Arca da Aliança. Giovanni, você que é bom de medição? Podemos dizer que essa mesa tem 1,10 m ou não? Tem mais? 1,20? 1,25? O Giovanni é assim, cara, ele bota... Pode pegar, ó, o Tito, acho que é 1,30, tá? Nessa briga aí. Então, vou botar 1,27,5 para ficar no meio. Mas imagina que a Arca da Aliança era um pouco menor que isso aqui, tá? 66 centímetros de largura e 66 centímetros de altura. Então, era um retângulo, tá? Quase o dobro da medição, porque se fosse 1,20 m, 66, 1,32 m, daria o dobro do 66, não é isso? 66, 120, é isso aí. Mas não, era uma caixa de 1,10 m por 66 por 66 de altura e de largura, coberta de ouro puro por dentro e por fora. Olha, coloque esse revestimento por dentro e por fora e ponha um remate de ouro ao redor da arca. Então, a arca tinha uma partezinha maior ao lado, que é onde encaixaria a tampa, que é o propiciatório, e ela era de madeira de lei, madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora. Tá? Então, isso foi a regra que Deus deu para construir. Verso 12, mande fundir 4 argolas de ouro e fixe-as nos 4 cantos da arca. 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Já vai somando aí quanto ouro, tá? Ouro de qualidade, como o ouro que você encontra na Gasfajol, fábrica de joias. Ouro com procedência e com garantia. Faça também cabos grossos de madeira de acácia. Por que cabos grossos? Porque o peso total disso aqui, no final das contas, vai dar quase 600 quilos. Contando madeira, ouro, as tábuas da lei que vão ficar dentro e tudo mais. Então, imagina aí, né, esses 600 quilos daria 150 quilos para cada um dos levitas que carregariam a arca. 150 quilos. Quanto você já levantou na academia? Fabrício, você que é forte, Fabrício. Quanto você já levantou na academia? 200 quilos. Entendeu? Né? Nas pernas a gente levanta no leg press bastante, né? Mas aqui no muque, o cara tinha que carregar 600 quilos, 500 e alguma coisa, no ombro, em 4 pessoas. Então era um peso realmente bem grande. Nos 4 cantos, faz também cabos grossos de madeira de acácia e revista-os de ouro. Então a Arca da Aliança, ela tinha a função dada por Deus para ser o símbolo da presença de Deus. Todo mundo já assistiu Indiana Jones e a Arca Perdida? Né? No final está lá num galpão com 1 milhão de relíquias, assim, né? Gigantesco. Alguns dizem que a Arca da Aliança está na Etiópia, porque Salomão tinha esposas etíopes e filhos etíopes, e quando
o templo foi invadido, eles tinham uma descendência, o templo foi invadido no ano 70, mas não era mais Salomão, mas tinha uma descendência de Salomão que cuidava da arca. Então eles roubaram a arca ali, né, subtraíram e levaram para a Etiópia. Qual que é a minha vertente da história toda? A arca foi roubada, foi derretido o ouro, né, virou argola, virou brinco, virou anel. Por quê? Porque no ano 70, Jesus já tinha vindo, morrido na cruz pelos nossos pecados, ressuscitado, e já estava à direita de Deus e o Espírito Santo já estava na terra. Ou seja, a Arca da Aliança era o que agora? Uma caixa de madeira com ouro, uma joia. Não representava mais a presença de Deus, porque quando Jesus nasceu, ele era o Emanuel, Deus conosco. Então ele veio tabernacular conosco, foi o que eu expliquei no estudo passado. Então ele trouxe a nós a presença do Pai. Quando ele trouxe a presença do Pai, automaticamente a presença não está mais na arca. Vamos imaginar que isso aqui é uma arquinha da aliança? Então, Jesus não existe ainda. Ele é Deus, mas não está como a figura de Jesus, o filho de Maria. Então, a arca representa Deus. A hora que o menino nasceu na manjedoura, no exato momento, a representatividade de Deus na terra deixa de existir na arca. E no exato momento passa a existir em Jesus. Os reis foram lá e se prostraram, entregaram os seus presentes para Cristo, entendendo que ele era o Messias. Então, a arca ela foi a representação de Deus até o nascimento do Messias. Quando o Messias nasceu na terra, acabou a representação. Tá? Então, a embaixada de Deus na terra agora não era mais a arca, agora era o Filho de Deus. E o que o Filho de Deus veio pregar? É chegado o reino de Deus. Então ele criou nos 3 anos e meio a sua nova embaixada, sua nova representatividade de Deus na terra. Que é quem agora? Nós, a igreja. Então nós estamos representando Deus na terra. Por isso que a responsabilidade é muito grande. Tá? A arca simboliza isso. Uma ligação entre Deus e o homem. Era o símbolo de Deus na terra, ok? Vocês que têm a apostilinha aqui do projeto, tem uma explicação bem mais completa para vocês depois. Quando a gente vai pensar na arca, nós vamos ver que a aparência da santidade da arca, ela estava dada pelo ouro, porque o ouro simbolizava isso, pureza e santidade. O ouro simboliza a realeza e a santidade. O homem tem que buscar primeiramente a pureza interior, então por isso que a arca tinha ouro por dentro e por fora, que não era apenas a aparência de santidade, mas também santidade interior. Lembra de Jesus falando dos fariseus, que eles eram como sepulcros caiados, que por fora eram bonitos e pintados. O que é caiado? Caiado é pintado. Eram sepulcros pintados. Eu lembro da minha época de criança que a minha avó, no dia de finados, ia lá pintar os túmulos com uma tinta prata. Os túmulos ficavam tinta prata. Quem já viu túmulo prata? Era o moderno da época, né? O tinta prata. Então, por fora estava bonito, prata. E por dentro tinha o quê? Gente morta. Podridão, vermes, não é? Então, Jesus comparou os fariseus com isso. Vocês são sepulcros caiados. Por fora vocês estão bonitos. Tem uma vestimenta bonita, uma barba bem lisa, com óleo. Né? Pose de crente. Vai na igreja com a Bíblia, né? Saúda com a paz do Senhor. Já pensou? Isso acontece muito, gente. Não só nos crentes, os pastores. Tem muito pastor que é assim. É o caso do Pinhalzinho aqui, do pastor lá que matou a própria mulher para ficar com o dinheiro do seguro, né? Não era o pastor da igreja, era o pastor presidente, pregava no altar. Eu fico pensando a cabeça desses crentes quando descobriram que o cara é um assassino, um psicopata, que matou a própria esposa, amarrou no meio do mato, para dar o golpe do seguro. Que tipo de ser humano que um dia subiu num altar com uma Bíblia na mão consegue fazer isso, gente? Para vocês verem que existem muitos lobos em pele de cordeiro. Então abra os olhos, tá? E aí vamos lá. Então a arca simbolizava isso, que a pureza e a santidade deveriam ser exterior e interior também. Né? Jesus lá em Mateus 23, 26, ele fala: fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Uma boa ligação aí de versículos. E as varas usadas no transporte da arca? No verso 14 e 15. Colocarás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca e não serão tiradas dela. Então, não podia tirar essas varas
essas que estavam colocadas nas argolas. Então assim, tem uma série de explicações sobre isso. Tá? Alguns rabinos, eu coloquei até aqui a explicação de alguns rabinos, tem linhas de interpretação. Né? Uma linha se diz que não era para ser tirada porque havia necessidade de urgência. O tabernáculo de Moisés, quando ele era montado numa determinada localidade, ele tinha a tendência de ficar no mínimo 1 ano ali. Por que no mínimo 1 ano? Porque o sumo sacerdote só entrava no Santíssimo Lugar uma vez ao ano, para espiar o pecado do povo. Tá? Espiar significa ocultar. Então o sangue do sacrifício era feito uma vez por ano, pego um cordeiro de um rebanho sacerdotal, sacrificial. Eu tenho até uma mensagem muito legal sobre quando Jesus nasceu, os anjos apareceram para os pastores que apacentavam os rebanhos nas vigílias da noite. E não era comum você cuidar dos rebanhos à noite. Você cuidava do rebanho de dia e guardava no aprisco à noite. Por que esses pastores estavam apacentando, alimentando, cuidando das ovelhas à noite? E não o oposto, de dia e guardando à noite? Porque aquele ali era o rebanho do templo. Era o rebanho sacerdotal. Ele não tinha preço, não podia ser vendido. Eram ovelhas ou cordeiros que eram cuidados para não ter nenhum tipo de marca, para que uma vez por ano, o mais perfeito de 1 ano, fosse sacrificado no templo pelos pecados de Israel. Então o sacerdote só podia entrar uma vez por ano. Por que não cuidavam desses rebanhos de dia? Porque de dia eles podiam se misturar com o rebanho comercial, que era vendido no mercado público da época. Então as ovelhas sacerdotais, sacrificiais, não tinham preço, logo não se misturavam com as ovelhas comerciais. Isso é uma tipologia da igreja. Nós somos sacerdotais, sacrificiais, nós não temos preço. Nosso preço já foi pago na cruz do Calvário. Então ninguém pode nos comprar. Não há um preço que possam pagar por nós. O preço já foi pago na cruz do Calvário. Não é? E o não se misturar. Ah, não, é crente bom não se mistura? Não, não é isso. Tá? É a separação. A palavra Mashiach, ungido, significa separado. Então nós somos ungidos, separados. Não estamos no mesmo rebanho que o mundo. Entenderam isso? Então é isso aí. Então a gente ouviu muitas vezes isso, né? Ah, não se misture com o mundo, não tenha amigos do mundo, não escute música do mundo, né? Saia do mundo. E aí a gente vê Jesus falando na oração sacerdotal, né? Pai, eu não peço que tire eles do mundo, mas que livre eles do mal. O que é separação? Separação não é você ficar longe da pessoa fisicamente, separação corpórea, não. É separação do pecado. Eu posso ter um amigo que não é crente e não me misturar com ele. Eu estou separado, mas estou próximo. Como é que eu vou trazer esse amigo para Cristo se ele não estiver convivendo comigo de alguma forma? Agora, se eu vivo em comunidades religiosas, igual os Amish, que não se misturam com ninguém, como é que eu vou ganhar alguém para Jesus? A pessoa nem sabe que Jesus existe, porque eu não vou lá falar para eles. Então, é mais ou menos isso. Então, o símbolo da argola da vara era a urgência, porque quando Moisés estava ali 1 ano, ele poderia ter algum ataque de algum povo inimigo. E sabendo os seus atalaias ali, os seus guardas, que tinham um povo inimigo vindo, marchando sobre a terra, então eles tinham uma previsão. Eles ficavam nos altos montes, aquele povo marchando nessa velocidade até chegar a nós, demora aí 12 dias, 14 dias. Dava tempo de desmontar o tabernáculo e vazar, se não quisesse confrontá-los. Então a arca ter as varas nas argolas era um símbolo de urgência, caso fosse necessário desmontar acampamento e vazar, a arca não seria carregada da forma errada. Porque o homem pecador não poderia tocar na arca. Né? Uzá e Aiô, os sacerdotes que estavam levando a arca junto com o rei Davi, Uzá tocou na arca e um raio, ou Deus do céu irrompeu, pode ser que seja um raio, matou aquele homem na frente de todo mundo, na era de Nacon, no território dos Edomitas. Então assim, e era um sacerdote, mas era impuro, qualquer pessoa impura que tocasse na arca morreria na mesma hora. Então, para evitar que numa fuga alguém pegasse, sabe, tipo, né, no desespero, pega aqui, pega lá e pega a arca e querer... Não tem como pegar uma arca de 600 quilos e jogar nas costas. Mas tipo assim, pega aí. Não é? E aí botava a mão ali e morria. Então as varas ficavam sempre, não poderiam ser tiradas para que se precisasse carregar, a arca carregasse da forma correta. Então isso é muito legal. Um outro entendimento rabínico dos mestres do judaísmo, enfim, é que a vara simboliza o homem e a arca simboliza a presença de Deus. Então o homem não pode estar dissociado da presença de Deus. Isso é incrível, né? O homem santo. Então eu não posso me afastar da presença, eu não posso sair da presença. Eu tenho que ficar sempre na presença de Deus.
não esquecer isso. Então a vara simboliza isso também. Um outro símbolo dos bastões ou das varas, que era a portabilidade, ou seja, a condição de trazer a presença de Deus aonde quer que eu vá. Então, por exemplo, o exército de Israel ia para uma guerra, em primeiro lugar ia a arca. A gente vê, por exemplo, a questão de Jericó, né? Primeiro iam os sacerdotes, a arca, os levitas com as trombetas, e o exército marchava atrás. Então a arca ia na frente, como se fosse um escudo protetor. A portabilidade da presença de Deus. Nós fomos lá no terreno de vocês, e aí alguém perguntou para mim, mas vocês entraram num ambiente consagrado pelo demônio. Gente, um ambiente consagrado pelo demônio, na presença dos ímpios, ou dos satanistas, ou bruxos, ou dos endemoniados, é um ambiente sagrado. Mas na presença de um servo de Deus, é uma formiguinha sendo pisada por uma manada de elefantes. Eu ia falar matilha, uma manada de elefantes. É nada. Por quê? Nós temos um escudo protetor que é a presença de Deus. Então isso é muito importante a gente lembrar, tá? Então as varas tinham esse simbolismo. O propiciatório de ouro, Êxodo capítulo 25, verso 17. Esse aqui é caro, hein? Faça também um propiciatório de ouro puro de 1,10 m de comprimento e 66 centímetros de largura. Né? A grossura da tampa a gente não tem na Bíblia, mas devia ter uma certa grossura, porque o ouro puro, ele é maleável, né? É mole quanto? Uma argila? Então devia ter alguma liga aí, né? Esse ouro puro. Não devia ser o ouro... Não é mole, né? Ah, tá. Tá, entendi. Se fosse uma fitinha... Tá, entendi. Mas uma barra de ouro puro é um tijolo. Então vamos imaginar que tivesse no mínimo ali a espessura de uma barra de ouro. Não é? É um metal, né? Não tem jeito. Então a tampa deveria ter aí uma espessura mínima para poder suportar, porque em cima dela vinham os querubins. Não é? De ouro maciço também. Imagina o peso dessa peça que tem 1,10 m. Então imagina que tem 1 metro de largura para os querubins ficarem em cima, com as asas tocando uma na outra e as faces deles, que eram faces de homens, olhando uma para a outra. Então também tem um peso muito grande. Mas a tampa do propiciatório, ela tem um significado muito legal, porque ela é aonde Deus falava com Moisés. Quando Moisés falava com Deus, da tampa do propiciatório, Deus falava com ele. É como se fosse um alto-falante dos céus. Como se Deus estivesse, sei lá, no céu, apertando o botãozinho do interfone. Entendeu? Moisés, tem alguém em casa? Tá aí? E da tampa saía a voz de Deus para Moisés. Então, para evitar que as pessoas ouvissem a voz de Deus bradando no monte e temessem, porque quando Deus falava, terremoto acontecia, raios, fogo, nuvens tempestuosas. E o povo tinha medo de Deus. O que Deus fez? Deus criou a tampa do propiciatório. Os anjos simbolizam o homem, porque a face do homem é a face dos anjos. Simboliza o homem na presença. O homem ali submisso à presença de Deus. E Deus falava através da tampa do propiciatório com Moisés. Isso não é incrível? Só o sumo sacerdote, no dia da expiação, que na cultura judaica é o Yom Kippur, era possível chegar até essa tampa, porque ele aspergia o sangue do sacrifício na tampa. Agora olha que legal, o sacerdote ele tinha até 8 vestes na sua roupa. Essas 8 vestes, 8 camadas de vestidura, quantas camadas vocês estão de roupa? A Camila está com umas 3 pelo menos. Não é? Mas o lenço conta também. 3, não é? Então, eu aprendi quando era criança no escoteiro que para você ter maleabilidade, flexibilidade e se aquecer, várias camadas, né? Então você coloca uma segunda pele, uma blusinha fina, uma camiseta, não sei o quê, várias camadas, você se aquece melhor do que uma camiseta de um jaquetão. O sacerdote tinha 8 camadas. Das 8 camadas, 4 tinham ouro, 4 não tinham. Então as 4 internas eram de linho puro, branco, que simbolizavam as camadas da santidade do sacerdote. E as externas tinham peças de ouro. A última tinha o éfode, que era como se fosse um colete, com as pedras, 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel, mais Tumim e Urim, que eram as pedras da adivinhação, preto e branco. Tinha a mitra sacerdotal, ou seja, um chapéu sacerdotal que tinha uma plaquinha de ouro com correntinhas presas, escrito santidade ao extremo. O sacerdote era vestido por isso,
Para o sacerdote entrar no Santíssimo Lugar, na presença de Deus, de frente para a arca e para o propiciatório, ele tinha que se despir das 4 vestes de cima que tinham ouro. O único ouro simbólico era o ouro da arca e da tampa, que é o propiciatório. O sacerdote tinha que ir só com as vestes de linho puro. Ele não podia carregar em si ouro. Imagine que na época houvesse, por exemplo, o costume de ter aliança. E se eu fosse o sacerdote daquela época, eu teria que tirar minha aliança e entrar sem aliança. Não é? Imagina a tia Lúcia, essas mulheres aí, cheias de ouro nos dedos, a Cláudia, cheia de ouro nos dedos aí, ó. Teria que tirar, só que teria que ser um sacerdote, não podia uma sacerdotisa. Teria que tirar todo o ouro e entrar só com as roupas brancas, simbolizando a pureza do homem na presença do Senhor. E se esse sacerdote tivesse pecado, ele morreria instantaneamente quando chegasse na presença da arca. Então qual que era um subterfúgio ali, um artifício que eles criaram? Eles amarravam uma corda na cintura do sacerdote, também feita de linho, e a corda ia para fora do propiciatório, do Santíssimo Lugar, e tinha uma campainha, um sininho. E aí os outros sacerdotes ficavam lá no santo lugar, onde eles tinham acesso, sacerdotes acima de 30 anos, levitas acima de 20, segurando a ponta da corda. O sacerdote, o supremo sacerdote, não é, chamado Kohen Gadol, sumo sacerdote, não é chamado, não é o nome dele, isso aí significa, né, em hebraico, Kohen Gadol, ele entrava quando ele passava pelas grossas cortinas de linho, que separavam o santo lugar do santíssimo lugar, e essas separações nós vamos ver no estudo da semana que vem, que é o átrio, santo, santíssimo lugar, que tem tudo a ver com Pai, Filho e Espírito Santo, Espírito, alma e corpo, é muito legal o simbolismo disso. Quando ele passava pelas grossas cortinas de linho e entrava no santíssimo lugar, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, só ele podia entrar uma vez por ano, se ele entrasse em pecado ele morria. Aí o sininho tocava, porque quando o corpo caía morto, plim, 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 aí não teria ninguém com pureza para ir lá buscar o corpo. Porque o próximo que entrasse para pegar o corpo, morria também. Então o que eles faziam? Eles puxavam o cadáver pela cordinha. Incrível, né? Não sei na história bíblica, não me recordo se há, creio que não, algum caso de que algum morreu e puxaram. Mas que a ideia era boa, a ideia era muito boa. Não é? Engenhosa e muito boa. Então o dia da expiação, o sacerdote removia as 4 roupas, 4 camadas de ouro, e ia só com as camadas puras para poder se apresentar, porque o ouro simbolizava a divindade. Então, como o sacerdote ele simbolizava a divindade de Deus para o povo, era o símbolo, como é que ele ia apresentar-se diante da arca se ali está o Deus de verdade? Como é que, tá entendendo? Tipo, não, eu sou Deus, não, eu simbolizo Deus. Ele tirava isso. Então agora ele simbolizava a pureza diante da divindade. Isso é um simbolismo de Jesus. Que Jesus, como Deus, veio e se fez homem. Então ele se despiu da sua divindade e ficou como homem na terra, filho do carpinteiro, filho de Maria, e habitou entre nós, tabernaculou entre nós. Amém? Legal, né? Os querubins de ouro. Tá? Gênesis 25, 18 em diante. Então, o texto diz assim, ó, faça 2 querubins de ouro batido nas 2 extremidades do propiciatório, na tampa, tá? Um querubim deve ficar numa extremidade e outro na outra extremidade. Faça os querubins nas 2 extremidades de modo que forme uma só peça com o propiciatório, ou seja, a tampa e os querubins, uma só peça. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Eles estarão de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Então eles estavam ali, né, olhando para o propiciatório. Os querubins, aqui tem um lance muito interessante, que uma peça central da arca, né? A gente não vai imaginar a arca só uma caixa de ouro, a gente sempre imagina a arca uma caixa de ouro com os anjos em cima. Mas a lei, aqui nós estamos em Êxodo 25, mas a gente vai pegar ali Êxodo 20, quando Deus começa a dar os 10 mandamentos, né? Primeira coisa que ele fala, não terá outros deuses sobre mim, não farás imagens de escultura, nem nada está em cima nos céus. Quer dizer, como é que você vai fazer para justificar que Deus deu uma ordem para que ninguém fizesse uma imagem de escultura, e agora, 5 capítulos depois, né, um tempo depois, Deus manda Moisés fazer 2 imagens de escultura. Como é que parece incoerente, parece que tem aqui um erro, né, uma incoerência de Deus. Então isso foi objeto de estudo e de análise por muito tempo para que se entendesse o que é.
Voltando à questão da ordem dos fatores altera o produto, tá? Vamos lá. Os querubins, quando a gente lê em Ezequiel a descrição sobre os querubins, nós vamos lembrar que Ezequiel viu que os querubins tinham 4 rostos, tá? Os querubins, 4 faces e 4 asas. Os querubins da arca não tinham 4 rostos, só tinham um. Os 4 rostos do querubim de Ezequiel, da visão de Ezequiel, era rosto de águia, de novilho, de leão e de homem. Só que tem um detalhe. O anjo foi criado antes do ser humano. Primeiro foram criados as ordens espirituais, ou seja, os anjos. Depois houve a queda, os demônios, depois foi criado o ser humano. Então, como que Ezequiel viu um anjo com face de homem se o homem ainda não havia sido criado? Como é que você consegue ver algo que não foi criado? Então, o que aconteceu é o seguinte, ó, é a ótica do interlocutor. Sempre cuidem com isso. Nós estamos lidando aqui com pessoas que escreveram o que viram, tá? João, quando viu o Apocalipse, viu Jesus e os pés dele pareciam uma bota de bronze. Claro que não era uma bota de bronze, mas era o que ele conseguiu explicar para a gente entender. Daniel viu como se bodes voando com um chifres só, muito rápido. Eu acredito que ele viu caças, jatos, caças, guerras que estão acontecendo na nossa época, mas Daniel viu lá atrás nas profecias dele. Então, quando ele viu a face de um anjo, na verdade, que ele falou que é a face de um homem, o que ele viu foi a face de um anjo. Nós é que temos um rosto parecido com os anjos. Aí explica o porquê que quando os anjos aparecem na terra, no Velho Testamento, que é chamado de teofania, eles aparecem como varões, como homens, né? Moisés viu anjo, Abraão viu anjo, e assim Jacó viu anjo, não é? E Jacó viu o anjo como o quê? Como um homem. Então, por que tem essa explicação? Porque nós herdamos a aparência que os anjos têm quando eles se manifestam fisicamente. Então, quando Deus manda construir o querubim, de fato, o que está em cima da arca é o anjo, tá? Querubim. Só que a palavra querubim é plural, já expliquei para vocês. No hebraico é plural masculino. Querubo é o anjo. Quando Deus manda fazer 2 querubos, então ele manda fazer querubim, porque daí é o plural, ele manda fazer com o rosto olhando para a tampa do propiciatório. Então o que Deus está... E a palavra querubim significa quem tem uma mensagem, o que carrega uma mensagem. O mensageiro, o que tem uma... É como se fosse o... Como é que chama isso? Courrier? Não é courrier. Quando a... Acho que é isso, no hotel, é o mensageiro, não é isso? Que tinha um telegrama, corria no quarto, entregar essas coisas. É isso aí, o que carrega uma mensagem. Então, como os querubins da tampa ali, para nós o português virou querubim, virou o singular. Como os querubins da tampa, eles só têm uma face, a representação deles é do ser humano prostrado na presença de Deus. Então, era a forma que Deus tinha de falar com o homem. Esse é o símbolo. Não que ali são 2 anjos, 2 seres angelicais. É uma representação. Então a face dos querubins estavam voltados uma de frente, a outra estavam também voltadas para o propiciatório, para simbolizar que a sabedoria não vem deste mundo, mas provém da graça de Deus, que era representada pelo propiciatório. Então é um simbolismo que estava só sobre a arca. Tem uma outra explicação legal que é: as faces eram símbolos de faces humanas para significar que nós alcançamos a visão mais real de Deus nesse mundo quando olhamos mutuamente com atenção uns aos outros. Porque todos nós somos criaturas feitas à imagem e semelhança do Senhor, ok? O que é a mesa do pão ou dos pães da proposição? Eu estava brincando com vocês aqui, né, do hebraico lechem panim. Lechem, pão. Tá? Panim, presença. Como Belém, Beit, casa. Lechem, pão. Beit, Lechem, Belém, casa do pão. Legal, né? Então, padaria. Então, Belém, Jesus nasceu numa padaria, na casa do pão. O que Jesus disse? Que ele era o pão vivo que desceu do céu. Pegaram aí? Por que eu sou o pão vivo que desceu do céu? Porque eu nasci da casa do pão. Beit Lechem. Os pães, vamos lá, Êxodo 25, 23. Vocês viram que tudo tem um simbolismo? E também uma palavra profética para o futuro, né? Êxodo 25, 23. Façam também uma mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 88 centímetros, a largura de 44 e a altura de 66. Tá? A altura é mesma da arca, mas o tamanho e a largura é menor. 88, 44, 66. Faça um revestimento de ouro puro e ponham um arremate de ouro ao redor.
Façam também uma borda ao redor da largura de 4 dedos e ponham um arremate de ouro ao redor da borda. Façam também 4 argolas de ouro fixas nos 4 cantos que estão nas 4 pés da mesa. As argolas devem estar perto da borda como lugares para os cabos, para que se possa carregar a mesa. Ou seja, como a arca era carregada, essas mesas também facilitava a forma de carregar. Lembrando que o tabernáculo ele era montado numa região, permanecia um tempo, ele era desmontado e eles caminhavam no deserto para uma outra região, quilômetros, quando eu digo até chegar a centenas de quilômetros, e aí montava o tabernáculo de novo. Então esses utensílios eram carregados só por sacerdotes e levitas, então tinha que ter uma forma de carregar isso no deserto. Não havia caminhão, carroça, essas coisas, tá? Façam também os seus pratos e os seus recipientes para incenso, as suas jarras, as suas taças, e que serão oferecidas as libações. Façam tudo isso de ouro puro. Ponha sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Tá? Esses pães da proposição eram 12 pães, cada um simbolizando uma das 12 tribos de Israel. Então o pão da proposição era o símbolo de que não faltaria alimento sobre Israel. Então, por exemplo, a tribo de Dan tinha um pão lá referente à tribo de Dan. Então não faltaria comida sobre a tribo de Dan, porque tinha um pão lá. Na mística da coisa, se faltasse um pão ali, faltava o pão da tribo de Judá, provavelmente Judá passaria fome. Então o pão ficava ali, dentro da tenda, para que não trouxesse fome e tivesse provisão dentro daquela tribo. É o símbolo da oferta, como se fosse o ofertório dos dias de hoje. Nós trazemos ofertas ao Senhor para que o Senhor traga fartura e prosperidade. O próprio texto sobre o dízimo diz isso. Trazei os dízimos, fazei prova de mim, senão vos abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós uma grande abastança. O que é uma grande abastança? É ter abundância, fartura, sobra de comida que você possa dividir com o outro e não te faça dano nenhum, não te faça mal, você não vai ficar sem. Então esse é um símbolo também das nossas ofertas, da nossa fidelidade, tá? E também tem esse pão da presença, o lechem panim, ele também significa Jesus, que se fez presente nesse mundo como pão da vida, como eu falei agora, descido dos céus e que veio para alimentar a nossa vida espiritual. João 6,48 diz, eu sou o pão da vida, ok? O último objeto de dentro da tenda é o candelabro ou candeeiro de ouro, conhecido como menorá. Todo mundo tem uma menorá em casa, todo mundo que eu digo, a gente ganhou do bispo Jaime, foi lá para Jerusalém, trouxe a menorá e tudo mais. Atenção aí os teóricos da conspiração religiosa. O pastor Carlos fala de vela, que não pode vela. Não. Gente, não é que eu não gosto de vela, eu acho vela bonita. Eu queria que fosse legal, porque seria muito legal fazer um evento. Assim, mas a menorá não era iluminada por vela, tá? Cabeção. A vela é da Idade Média. Você vai ler na Bíblia, tem crente que não lê a Bíblia e discute coisa. Eu tenho pavor de gente que discute um assunto sem ter sabedoria do assunto. Sabe esse negócio? Tipo assim, vai discutir direito com um advogado, e você não é advogado. Você vai passar por imbecil. Né? Você não sabe nada do assunto. Aí, mas a menorá no templo, como que tinha lá a menorá? A menorá era abastecida por azeite. Está na Bíblia. Lê. Gasta um pouquinho do seu dia e leia, que você vai encontrar aí até a receita do azeite da menorá tem na Bíblia. Então vamos lá. A menorá simbolizava o quê? Êxodo 25, 31. Faça também um candelabro de ouro puro, de ouro batido, deve ser feito esse candelabro. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices e as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos lados do candelabro, 3 de um lado, 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. E na outra haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. E assim serão 6 hastes que saem do candelabro. Mas o candelabro mesmo haverá 4 cálices, com formato de amêndoas, com as suas maçanetas, com as suas flores. Haverá aí vai ter aqui a receita para fazer o candelabro. Olha o verso 37. Faça também as 7 lâmpadas do candelabro, as quais se acenderão para iluminar o espaço diante dele, tá? E isso aqui é abastecido por azeite. Tem ali depois a receita para se fazer o azeite. Mas, o que significava esse candelabro? Ele era o símbolo
da luz, da iluminação de Deus iluminando o seu povo. Essas 7 lâmpadas, elas têm um elemento muito legal, que são um símbolo profético dos 7 Espíritos de Deus. Aí a gente vai ficar confuso, né? Mas Deus não é Pai, Filho e Espírito Santo? Como é que é 3? Como é que estão os 7 Espíritos de Deus? Tem uma formatação profética dos 7 Espíritos de Deus. Uma formatação profética na Bíblia sobre isso. A menorá, o candelabro de 7 braços, continuamente tinha suas 7 lâmpadas alimentadas com o mais puro azeite, para que não se apagasse e deixasse de emitir sua luz. E a função da menorá era iluminar tudo o que estava à sua frente. Simboliza Jesus também, que falou que era a luz do mundo, e quem segue a Jesus não anda em trevas, está lá em João 8:12. Amém? Irmãos, olha só, o tabernáculo, ele era dividido em 3 espaços que nós vamos ver na quarta que vem. Átrio, Santo Lugar e Santíssimo Lugar. Na quarta que vem eu vou me reservar apenas a falar sobre isso. Átrio, Santíssimo Lugar, Santíssimo Lugar, no tabernáculo que se transfere para o templo. Também tinha átrio, Santo Lugar, Santíssimo Lugar. Jesus, quando bateu nos cambistas do templo, eles estavam no átrio, tá bom? Agora, dentro desse átrio, Santo Lugar, Santíssimo Lugar, tem 7 elementos ali, tá bom? Desses quais a gente falou de alguns. O primeiro elemento, quando você entrava no tabernáculo, eu fiz um mapinha ali, aí vocês, quem está na internet vai ver lá na página ou no grupo do Projeto Chapecó, que eu não tenho certeza se é uma página ou um grupo, vai estar uma trilha para você seguir, tá? Então assim, ó, primeiro elemento, altar do holocausto. Quando passava pela porta do tabernáculo, porque o tabernáculo era todo cercado de muros de couro, quando você passava pela porta, você entrava no átrio. Então a primeira coisa que você via, o que era? O altar do holocausto. Então ao passar pela porta, dá acesso ao átrio externo maior, chegaremos ao altar do holocausto, cujo propósito é ensinar-nos logo no limiar, no início, que o único meio do homem pecador se aproximar a Deus é mediante o sacrifício expiatório, ou seja, remir a nossa culpa. Então, o altar do sacrifício estava ali para me mostrar que eu preciso remir minha culpa. Então, é um sacrifício de confissão de pecado. Aí depois dele, atrás dele, tinha a bacia de bronze. Depois do altar, a gente chega à bacia de bronze, contendo uma água sagrada para a purificação. Então, os sacerdotes lavavam as mãos e os pés antes de passar para o lugar santo. Então, eles tinham que ser purificados para poder fazer o serviço do tabernáculo. Isso nos demonstra a necessidade de purificação e renovação espiritual. Aí lá dentro tinha a primeira coisa, quando chegava na tenda, dentro do santuário, tinha a mesa com os pães da proposição à direita, ou seja, para o lado norte. Então, à direita, o sacerdote entrava, ele via à direita a mesa dos pães da proposição, que tinha também ali as suas ofertas de alimentos e libações. O que é libação? Pegava um azeite e derramava sobre um lugar, esse era um sacrifício de libação. Então, construía um altar de pedra em algum lugar, pegava o azeite, derramava sobre o altar de pedra, era um sacrifício de libação. Libar é derramar um líquido sacrificial sobre alguma coisa. Então, ali significa o nosso sustento para a vida espiritual. O quarto elemento é o candelabro, à esquerda. Então, a gente vê o candelabro de 7 braços, representando a iluminação espiritual. O homem que chega ao candelabro vivia em trevas, mas agora ele conhece a luz do Senhor. O quinto elemento é a nossa frente, então, né? No meio da tenda, que era o altar do incenso. Lembrando vocês aí da internet, o pessoal do projeto já sabe, não é aquele incenso comprado dos hippies, nem aquele nas lojinhas esotéricas, aquele incenso indiano, que é uma varetinha que o cara acende para dar cheirinho e tal. Aquilo lá invoca demônios, cheiro ruim, cheiro desgraçado. É. Eu já falei que maconheiro gosta disso aí porque disfarça o cheiro da maconha, tá? Então, não é isso. Tem gente... lembra que eu falei que o povo ultimamente está se tornando generalista? Aí lê na Bíblia incenso e vai na caixinha e lê a palavra incenso e ele já, na hora ele liga, é isso que tinha. Porque falta uma capacidade de raciocínio incrível. Gente, apoiado o Bolsonaro em investir dinheiro no ensino fundamental e no ensino médio. Apoiado, viu? Apoiado. Porque eu vejo gente de nível universitário escrevendo errado no Facebook. Esse dia atrás eu tive uma conversa com um professor, que não posso falar quem que é, que mandou uma mensagem para mim, um parágrafo inteiro, além de alguns erros de português, sem ponto nem vírgula.
Aí eu peguei, corrigi todo o parágrafo dele, pontuei, botei vírgula e tal, e mandei de volta e falei, agora eu consigo entender, se for isso. Mas é que linguagem informal de rede social. Não, pera só um pouquinho. Se existe linguagem informal de rede social, eu não sou informal. Porque eu quero passar a minha ideia de modo formal. A linguagem acompanha o locutor. Entenderam isso? Se o locutor é burro, a linguagem é burra. Se o locutor é inteligente, a linguagem é inteligente. Se o locutor é instruído, a linguagem é instruída e douta e culta. Se o locutor é desinstruído, a linguagem é assim. Então, sabe esse negócio de... Eu vejo gente de ensino superior que não sabe escrever o português. Horrível. Não vamos longe. Na faculdade da minha esposa, a menina fazendo faculdade de psicologia, falando errado, falando baracão, baraco, bariga. Ai, tô com a minha bariguinha vazia. Vai ser uma psicóloga. Não estou discriminando, mas se eu entro no consultório e a psicóloga falar, e a tua barriga, como é que tá? Tá bem, tô indo embora. Descredencie o profissional, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Então não é incenso indiano que os maconheiros gostam, não é isso, tá? O incenso bíblico era um isopo, um ramalhete de ervas aromáticas, que era embebecido numa água com azeite e era jogado sobre pedras em brasa, e aí quando fazia assim, quando encostava na pedra quente, fazia aquele como chama? Uma nuvem de vapor aromático. Esse era o incenso, tá? Simbolismo da Shekinah, da presença de Deus, tá bom? E para você, teórico da conspiração religiosa, Shekinah não é o nome de uma deusa etrusca, demônio, que as pessoas estão cantando nas igrejas. Shekinah é uma palavra hebraica que significa presença de Deus, tá? É só isso, presença manifesta de Deus. Vamos lá, que tem cada coisa no YouTube hoje em dia, gente. Tem gente que me manda e-mail, mas a música do Fernandinho, derrama a tua Shekinah, e não sei o quê. E na Bíblia não tem essa palavra Shekinah. Tem que você está lendo a Bíblia em português. Pega o Velho Testamento em hebraico, você vai achar a palavra. Meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Passou a cortina, entrou no Santíssimo Lugar. O que você encontra? A Arca da Aliança. Passando através do véu para dentro do Santo dos Santos. Que véu é esse, gente? O que tem uma passagem da Bíblia muito importante com esse véu? E o véu se rasgou de alto a baixo. Quando Jesus morreu no Calvário, houve trevas, terremoto, o corpo dos santos que estavam mortos apareceram na cidade, não ressuscitaram ainda, ressuscitaram quando Jesus ressuscitou, 3 dias depois, tá? As pessoas confundem, acham que ressuscitaram ali. Não, eles apareceram, foram vistos os mortos. Mas eles ressuscitaram junto com Jesus 3 dias depois. Alguém me perguntou esse dia atrás numa aula lá em Florianópolis, aonde que eles estavam, esses mortos. Eu falei, acho que viveram mais uns dias e morreram depois, não sei, a Bíblia não diz. Aí o irmão perguntou, mas se não morreram nunca mais? Eu falei, é possível, porque tem uma irmã lá na minha cidade, que eu acho que é uma dessas aí, porque a mulherzinha tem um aspecto de uns 2000 anos, mais ou menos. Pode ser, não duvido de mais nada ultimamente. Mas, quando deu o terremoto e houve o eclipse ali, a escuridão, o que aconteceu? O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Por que não se rasgou de baixo a alto? Porque poderia ser uma traquitana inventada por alguém, de chegar ali e cortar e 2 puxar de baixo, um para cada lado e dizer que Deus fez aquilo. Então, de alto a baixo era impossível que o homem fizesse. Então, era Deus rasgando. O que era aquele rasgo significava? Que o fim tinha chegado da separação entre Deus e o homem. Porque até então, até aquele momento, só um homem, sumo sacerdote, poderia ir uma vez por ano, entrar ali, cordinha amarrada, campainha. Agora não, Jesus morreu por nós, o sumo sacerdote, o Cordeiro de Deus. Então agora não tinha mais separação, o véu se rasgou, o santo lugar e o santíssimo lugar se tornaram um só. Ou seja, a sala da sua casa e o trono de Deus pode ser um só, não tem mais separação. Uau! Não é legal? Aí minha pergunta é, hoje me fizeram essa pergunta hoje à tarde, lá na Giro, o Mateus fez a pergunta, mas para os evangélicos, o que são os santos que a católica tem? Falei, são pessoas notáveis, extraordinárias, que fizeram um papel fundamental para o cristianismo, mas que não estão mais entre nós e não intercedem por nós. O evangélico não crê na intercessão dos santos. Por quê? Se eu crer na intercessão, por exemplo, o apóstolo Paulo, se eu fosse católico, eu seria um católico devoto de São Paulo. Eu gosto de Paulo. Eu sou devoto de São Paulo. Aí o que eu ia fazer? Eu ia rezar para o apóstolo Paulo, para São Paulo fazer alguma coisa para mim. Então eu estou lá precisando de uma graça, eu rezo para São Paulo, e São Paulo faz o milagre, a graça e tal. Mas espera aí, mas o véu não se rasgou de alto a baixo? Na Bíblia do católico também tem isso, hein? Atenção.
Não rasgou, delta abaixo? Sim. O santo lugar e o santíssimo lugar não se tornaram um só? Sim. Por que eu preciso do Paulo, então, para ser o meu interlocutor com Deus? O Paulo faria o papel do véu. Ou do sacerdote que teria que ir no meu lugar até a arca. Agora não tem mais, rasgou, eu vou lá. Não tem mais medo de morrer. Não tem mais necessidade de uma separação de um interlocutor. Então é isso, exatamente isso. Por que nós não cremos na intercessão dos santos? Porque o véu se rasgou, todos têm livre acesso até o Senhor Jesus. Todos têm. Não é legal? Até o pecador. Até o pecador. Se o pecador dobrar o joelho em casa e falar, Senhor, eu quero falar contigo, não tem mais véu, livre acesso dele com Deus. Amém ou não? Amém. Aí ele via a Arca da Aliança, e em cima da Arca da Aliança tinha o quê? O propiciatório, que é essa tampa com os querubins, que simbolizava a presença de Deus falando com o homem. Aí eu coloquei ali, o propiciatório aspergido com o sangue, iluminado pela presença de Deus, que daí seria Shekinah, que falava de intercessão, ou seja, fala sobre Deus trazendo a nós as suas respostas. Quando você ora, você espera a resposta de Deus. Esse é o símbolo, ok? Gente, para a gente encerrar, vamos lá então, o que eu falei no início, em off aqui, antes de gravar. O que simbolizava, em palavras simples, um bate-bola, né? O que simboliza? O altar do holocausto, simboliza expiação, remissão de pecados, tá? A bacia de bronze, regeneração, transformação. Mesa dos pães, sustento espiritual. Candelabro, iluminação. Altar de incenso, súplicas, oração, adoração. Arca da aliança, acesso total a Deus, mediante uma aliança com Deus, que é feita em Cristo Jesus. E o propiciatório simboliza a presença de Deus na nossa vida. Esses são os elementos do tabernáculo. Amém. É isso aí. Acharam legal ou não? E aquilo que eu falo, quando vocês ouvirem falar de tabernáculo, o cérebro de vocês vai fazer assim, opa, eu sei. Né? Tiver alguém pregando, vocês não vão guardar, porque vocês não, só se vocês estiverem ensinando mais várias vezes, para vocês guardar bem. Vocês não vão guardar só por aprender. Mas aí o que vai acontecer? Alguém vai falar tabernáculo, na mente vai vir, tabernáculo. Ah, era 3 pedaços, tinha a arca, tinha uma cortina, tinha os pães, não lembra se eram quantos pães, aí vai lembrar 12 tribos de Israel. 12 pães, não é? O incenso, não é o negócio dos budistas, não é o negócio dos maconheiros. Lembrei, é a erva aromática, na pedra incandescente. Vocês vão lembrar. Em nome de Jesus. Tire da memória de curto prazo, que só demora meia hora. Jogue para a memória de médio e longo prazo, para vocês lembrarem até a vinda de Jesus. Quando Jesus vier buscar vocês, ele pegar e falar assim, vamos subindo. Da terra para o céu, você vai falando, eu lembro, tabernáculo. Arca, propiciatório, Deus falando, vai falando. Vai falando a tabuada, decor. Amém ou não? É isso aí. Quarta que vem, a gente encerra falando então do átrio, santo lugar, santíssimo lugar. Muito legal. Corpo, alma e espírito. Qual parte seria o átrio? Corpo? Vocês acham o corpo? Ó, átrio era a parte externa, né? Tinha o sacrifício e a bacia de bronze. O santo lugar tinha os pães da proposição, o candelabro, o altar do incenso. E o santíssimo lugar tinha a arca da aliança, que era formada pelo propiciatório. O átrio simboliza o quê? Corpo, alma e espírito. O que vocês acham? Por que o corpo? Parte externa que ainda aceita a corrupção do pecado. Porque o homem pecador chegava ali para oferecer o seu sacrifício. Então o corpo aceita a corrupção do pecado. E o santo lugar? Por que a alma? Porque ela tem o candelabro, a luz. A alma é aquilo que, entendeu? É aquilo que nos ilumina. Então nós estamos iluminados. Lembrando que a alma é a vida do ser humano, né? Do hebraico shai, vida espiritual, ou pão, ou haim, vida existencial. E o santíssimo lugar? Só sobrou um, né? O santo dos santos. O espírito. Por quê? Porque é o espírito que volta para Deus, presença. Então é muito legal, tá? Pai, Filho e Espírito Santo. Quem que é o Pai? Não, quem que é o Pai? Átrio, santo lugar, santíssimo lugar. Quem que é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo? Vou deixar essa para quarta-feira que vem, hein? Não é legal? Viu? Mas não é legal? Tem simbolismos muito diversos, tá? Os três, né, a tríade aqui, tem muita coisa legal pra gente poder estudar na quarta-feira que vem, tá bom? Vamos ofertar? Vamos lá, gente? Deus abençoe os irmãos que são ofertantes do nosso ministério, vocês não sabem o quanto eu oro por vocês. Olha, de verdade.
Tem gente que eu nem sei que oferta. Tem uns caras aí que Deus usa assim de maneira extraordinária. E eu agradeço muito por vocês, ofertantes anônimos. Tem gente que oferta e não quer ser nominado, não quer ser identificado. Né? Oferta, tá naquela vibe de o que a mão direita deu, a mão esquerda não precisa saber e tal. Mas entra na conta, aparece no YouTube, em algum lugar, no PayPal, no PagSeguro, não importa. Entrou lá, está recebendo oração intercessória da gente. Durante o projeto, os anônimos, abençoadores anônimos, vocês não têm ideia como... E sabe o que é, gente? Ó, são milagres que acontecem nos momentos mais que só Deus sabe. Tipo assim, não tem grana, tem que pagar um boleto. Eu falei que boleto é um nome que parece que foi Satanás que inventou, né? Se você falar boleto 3 vezes, meia-noite, uma encruzilhada, parece Saci ali. Boleto. Deus o livre. Entendeu? E assim, mas enfim. E aí, às vezes, tem um negócio para pagar ou alguma coisa para fazer. Esses dias atrás, graças a Deus, não tinha um boleto para pagar. Mas eu tinha uma pessoa para ajudar. E essa pessoa dependia dessa ajuda. Porque assim, sabe assim, eu prometi que ia ajudar em tal coisa. E tinha que ter um valor financeiro envolvido. E a pessoa relaxou, descansou. Não, o pastor falou, ok. Tipo, terça-feira vai acontecer. E aí, quinta-feira, não entrou dinheiro, nem sexta, nem sábado, nem domingo, nem segunda. E eu falei, Jesus, eu só dobrei meu joelho e falei assim, Jesus, o senhor lembra que o bocudão aqui prometeu na terça? Então, lá venho eu recorrer ao caixa forte de Deus. Na terça, um abençoado anônimo depositou um dinheiro na minha conta que supria a minha promessa para ajudar o irmão e sobrava uma quantia. São milagres que acontecem. Lá no São em Poder, gente, acontecia milagre. Pastor Amarildo, acontecia milagre assim. Já contei vários aqui, de ter que pagar aluguel. Porque quem é pastor, você é agraciado por Deus, porque o templo é próprio lá. Mas você já foi pastor de templo com aluguel? Não. Nunca? Você tem que ter essa experiência antes de morrer, cara. Pelo amor de Deus. É uma experiência de fé, cara. Você não tem ideia. Porque o que mais tira o sono de pastor é pagar aluguel de templo. O pastor atrasa o aluguel da casa dele, deixa cortar a luz na casa dele, mas a luz da igreja... Imagina! Chegando no domingo, tá cortada a luz. Como é que vai fazer o culto? Igreja pequena, com gente pobre, não tem grana. Não tem grana. Essa é a realidade. E aí tem que ser o quê? Oração. Nossa igreja era um maior milagre, porque assim, um dia um irmão que é matemático falou assim, pastor, eu quero ajudar em alguma coisa. O que você é bom, irmão Rafael? Eu sou matemático. Então você vai ajudar na tesouraria. Beleza, me dá aqui os livros, caixas da igreja. Tá aqui, ó. Mas olha, eu dei sabendo que ia ser um estouro, né? Aí ele pegou os livros, vou lá no banco lá. E foi no banco, vi a conta e tal, pau. 2 dias depois, esse irmão já voltou meio desviado já. Ele falou assim, pastor, segundo as minhas análises, essa empresa está falida. Eu falei, eu sei. Falou, pastor, entra X e sai 2X todo mês. Como é que não estamos quebrados? Eu falei, irmão, não sei. Já chegou o dia de pagar aluguel e eu não tinha metade do valor do aluguel. Eu falei, vou dar minha cara para bater. Vou lá e vou falar, eu tenho isso aqui, segura aí. E o dono do prédio falou assim, não, já foi pago. Mas quem pagou? Não sei, depositaram e mandaram uma mensagem pra gente que o comprovante de depósito está pago. Quem sabia que era? Se fosse um crente da minha igreja, falaria, né? Não, pastor, eu vou dar o aluguel da oferta. Que Deus levante esses crentes sempre. Em nome de Jesus. Foi Jesus que depositou esse dinheiro. Claro que Deus pegou alguém, mas vocês sabem essa história, né? Então, assim, milagres acontecem. Por isso que eu acredito de verdade, você que está aí, e vocês estão aqui também, tá? Mas vocês estão na internet, que eu não conheço vocês pessoalmente. Eu tenho certeza que Deus tem usado cada um de vocês como fontes de milagres financeiros, ministeriais, porque às vezes são vocês que me socorrem. Eu nunca vou falar para vocês, gente, tô lascado, me ajuda, eu vou dobrar meu joelho. Então vocês sejam sensíveis a Deus, por favor. Às vezes acontece, quando o pastor Cleves lá, que pegou fogo na casa dele, caramba, a gente ia fazer o quê? Nelson, tá amarrado, Cleves, que a casa do Cleves está sempre bem. Pastor Nelson, aí, entendeu? Aí era uma questão, eu tô queimando a casa do cara errado. Aí é uma questão, gente, é uma questão daí de cristandade, tá? Cristianismo é filosofia da religião, cristandade é ação. É uma questão da gente se unir como irmãos, fazer alguma coisa. Como eu tenho um público que é cristão, eu falei, gente, por favor, queimou a casa do pastor, o pastor não está indo morar.
Aí a galera levantou a oferta, ajudaram muito ele. Foi muito bom. Então é um outro caso. Aí é um caso de irmãos se unirem para ajudar, para acolher alguém, tá? Se um dia eu precisar, pode se ligar que eu vou procurar vocês. Vamos ofertar? Em nome de Cristo Jesus. Que Deus abençoe todos vocês que ofertam. Vocês aqui do projeto. Pardal Burger, em Boituva. Tô contigo, ó. Em Boituva, o meu hambúrguer é Pardal Burger, tá? O quê? Não, não há máquina de cartão mais aqui. Só em casa. Nós estamos aceitando transferência online, PayPal, que é do exterior, e outras formas de pagamento. Vamos lá, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por cada oferta que é levantada no projeto e por esses abençoados anônimos, alguns que nós já sabemos, mas outros anônimos, que são anjos de Deus, são objetos espirituais para trazer milagres, não só para a nossa vida em ministério, mas para a vida de muita gente que nós ajudamos. Deus, muito obrigado, Senhor, que o Senhor continue mantendo as sementeiras dessas pessoas sempre prósperas, os celeiros fartos e cheios, as contas bancárias recheadas, Senhor. Abençoe financeiramente cada ofertante do projeto, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode sair do seu lugar com alegria, trazer a sua oferta aqui na frente, enquanto isso a tela linda e azul da Gasfajol está passando aí. Na verdade, eu acho que não é azul, né, Camila? É um roxo? Purple. Purple. É um transparent deep purple. Gente, não acabou o culto ainda. Vocês estão tudo na fila do lanche aí? Vai ter canjica hoje depois do culto? Não, não vai. Sabe qual é o nome, Giovanni, da canjica lá no Nordeste? Você que viajado? Mungunzá. Quem sabia? Mungunzá. Atenção, Salvador, Bahia, estarei aí no mês que vem na Igreja Batista Lírio dos Vales, no Rio Vermelho. Passou Pituba ali, pau, Rio Vermelho. Batista Lírio dos Vales, vou estar aí no encontro com Deus. Tá na minha agenda no site, então eu quero mungunzá, hein? Ô Salvador, mungunzá, faz favor. Já comeu mungunzá na Bahia? Você tem que comer, isso é demais. Não engorda, é light. É canjica, pra gente é um carocinho de milho amarelo, branco. Não é isso, é canjica. Cuscuz eu comi em Alagoas. Matheus também. Cuscuz e carne no café da manhã, cuscuz e carne no almoço, cuscuz e carne na janta. Você come isso lá em Alagoas. Mas eu amo Alagoas. Pastora Elísia, minha aluna do CETIB, Deus abençoe. Vamos lá. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pelas sementes plantadas do teu reino e te louvamos, Senhor, por gratidão a todo o coração bondoso, liberal, que sempre oferta no projeto. Abençoe, Senhor Deus, com grande provisão, repreendendo os gafanhotos, cortador, migrador, devorador e destruidor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigado, Cláudia. Gente, ó, lembrando então vocês que quarta-feira que vem a gente encerra, tá? Esse bloco de estudos, tá? Lembrando o pessoal da internet que vamos ter 3 novos cursos de especialização em batalha espiritual e orem para que a gente ache um jeitinho de administrar bem o curso de teologia, porque a gente botou o curso tudo lá no ar, daí a gente parou e pensou e falou, são 39 livros de aula. Cada livro são tipo 50 aulas. Quando eu olhei aquilo, eu me desesperei. Eu falei, tira do ar isso, pelo amor de Deus. É muito trabalho, gente. Como é que eu vou fazer tudo isso? Aí veio uma segunda questão. Se o cara pagar por mês R$69 e tal, no boleto, sei lá, enfim, tá pagando. Em um ano vai ter lá, sei lá, 12 matérias, 15 matérias, não sei, não importa. Um ano. Aí o cara lá no outro ano compra o curso. Pagou 69 e tem as 12 matérias já liberadas para ele. É injusto para o cara que pagou o ano inteiro. Daí como é que a gente faz isso? Aí tem várias teorias. A gente podia fazer turmas separadas, quem entra em janeiro é a turma 1, quem entra em fevereiro é a turma 2. Tá, dá para fazer, tem tudo isso. Daí eu falei, não, congela, trava, vamos repensar. Então a nossa probabilidade é fazer como faço nas especializações de batalha espiritual, vender matéria por matéria. Então, por exemplo, história da igreja, uma matéria. Aí terminou essa matéria, você compra outra. Baratinho também. Entendeu? Hermenêutica, grego, hebraico.
e vai botando matéria, e aí a pessoa vai comprando, porque daí quem quer fazer 12 matérias, precisa comprar 12 matérias. Quem quer fazer 2, compra 2. Mas quem quer o diploma? Tem que fazer todas. Aí vai ter que ter passado por todas. Então, acho que é mais justa para todo mundo, mais tranquilo para mim, porque se eu pegar férias e ficar 2 meses viajando, ó, férias de rico, 2 meses, não é? E aí eu vou ficar 2 meses sem gravar aula, porque eu não vou conseguir adiantar 2 meses de aula, porque eu já tenho as aulas do COB, eu tenho coisas de vocês, eu tenho que ficar expulsando demônio lá das chakras de vocês. Agora já vai vir mais pedidos. Eu e o Tito abrimos uma empresa de detetização espiritual. Não tinha Roto Router, não tinha? Mas é que daí ele me ligou, voltou passando a pegar. Daí eu pensei, vou avisar o Giovanni em cima da hora. Desbrustitização. Não é um palavrão isso, é desbrustitização. Pareceu com outra coisa. Desdemonização, dessatanização. Desencapirotamento total. Desencapirotamento total. Você que precisa de um desencapirotamento total na sua cidade, procura a gente aqui, tá? Gente, ó, pelo amor de Deus, é brincadeira, tá? Não chama. Não tem, o que eu vou fazer aí na tua casa? Tá? Estuda no CETIB que você vai lá e desencapirota qualquer um. Mais fácil. Pronto, mais fácil. Tá? Então é isso aí, gente. Deus abençoe vocês. Até a quarta que vem. A paz do Senhor. Tchau, internet. Vocês, a internet, é quinta que vem, tá? Não esqueça.